Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Rafael, contador de histórias, e no vídeo de hoje a gente vai ouvir a história do Fernando, o relato do Fernando, que nos contou como que ele conheceu uma mulher maravilhosa que tinha um passado sombrio, né? Ela era garota de programa e ele descobriu isso da pior forma possível. É uma história que tem bastante reviravoltas, então vale muito a pena você assistir. Aproveita, já curte esse vídeo para me ajudar e no final do relato deixa um comentário me dizendo o que você achou. E se você não for inscrito, já se inscreve, é de graça, não custa nada e me ajuda muito. Então, sem mais enrolações, vamos lá, a leitura de mais um relato. Nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo daquela forma. Meu nome é Fernando, tenho 38 anos e durante muito tempo acreditei que tinha tudo sob controle. Uma carreira sólida, uma casa confortável no interior de São Paulo e, principalmente, um casamento que eu considerava perfeito. Conheci minha esposa, vou chamá-la de Júlia, há cerca de 6 anos. Ela tinha se mudado para o bairro, alugando uma casa 2 ruas abaixo da minha. Lembro do dia em que a vi pela primeira vez, carregando caixas sozinha, o cabelo preso num rabo de cavalo desfeito, suor na testa, ofereci ajuda, ela aceitou com um sorriso tímido que me desarmou por completo. Era bonita, claro, mas havia algo mais, uma mistura de força e vulnerabilidade que me intrigou desde o primeiro momento. Os meses seguintes foram naturais, quase inevitáveis. Encontros casuais no mercado do bairro, conversas na padaria, até que finalmente tive coragem de convidá-la para jantar. Júlia era reservada sobre seu passado, mencionava apenas que tinha vindo de outra cidade, que precisava recomeçar, que queria uma vida mais tranquila. Nunca pressionei, todos temos coisas que preferimos deixar para trás. Quando nos casamos 2 anos depois daquele primeiro encontro, eu tinha certeza de que tinha encontrado minha companheira para a vida toda. Júlia era atenciosa, inteligente, tinha um senso de humor sutil que me pegava de surpresa. E sim, nossa intimidade era extraordinária. Havia uma intensidade nela, uma forma de estar presente completamente naqueles momentos que me deixava simultaneamente maravilhado e curioso. Ela conhecia meu corpo melhor do que eu mesmo, antecipava desejos que eu nem sabia ter, tocava com uma segurança que parecia ir além de experiência comum. Às vezes me perguntava de onde vinha toda aquela desenvoltura, mas sempre afastava esses pensamentos. Era minha esposa, me amava e o presente era tudo o que importava. A bomba explodiu numa quinta-feira comum, durante um churrasco na casa de Rodrigo, meu amigo desde os tempos da escola. Estávamos na área da churrasqueira, cerveja na mão, conversando sobre futebol e reclamando do calor absurdo que fazia. Mas alguns amigos estavam por ali, Gustavo, Marcelo, Daniel. A conversa fluía solta daquele jeito descontraído de homens que se conhecem há décadas. Foi quando Marcelo, já na terceira cerveja, soltou uma risada meio estranha e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar na hora. Tinha algo de malícia, algo de desconforto. Ele disse que tinha visto Júlia no mercado e que ela estava linda como sempre, que eu era um cara de sorte. Os outros concordaram, fizeram aqueles comentários típicos, e eu apenas ri, orgulhoso. Mas Marcelo continuou com aquele tom meio arrastado de quem bebeu além da conta. Disse que tinha ficado surpreso quando soube que ela tinha se casado e tinha aceito, que no passado ela não parecia o tipo que ia parar num lugar só. As palavras saíram tortas, mas carregadas de significado. Gustavo deu uma cotovelada nele, mandou ele calar a boca, mas já era tarde. Senti o meu estômago revirar, perguntei o que ele queria dizer com aquilo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os amigos se entreolharam, Rodrigo tentou mudar de assunto, mas eu insisti, eu precisava saber.
foi quando o Marcelo, sem olhar diretamente para mim, revelou que conhecia a Júlia de anos atrás, de antes dela se mudar para o nosso bairro, que tinha se encontrado algumas vezes, que ele tinha pago por esses encontros. O mundo parou. As vozes ao redor se tornaram um zumbido distante. Garota de programa. Minha esposa. As duas frases não se conectavam no meu cérebro. Marcelo continuou, talvez tentando amenizar, dizendo que isso era passado, que claramente ela tinha mudado de vida, mas eu não conseguia mais processar as palavras. Saí dali sem me despedir. Dirigi até em casa no piloto automático, as mãos tremendo no volante. Quando eu cheguei em casa, Júlia estava na cozinha preparando o jantar, o avental amarrado na cintura, o cheiro de alho e cebola no ar. Ela sorriu ao me ver perguntando como tinha sido o churrasco, mas o sorriso morreu quando viu a minha expressão. Não gritei, não conseguia, apenas perguntei se era verdade, se ela tinha trabalhado como garota de programa. Vi o sangue fugir no rosto dela, vi o pânico nos olhos e vi o pior de tudo, a confirmação silenciosa antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Júlia tentou explicar, disse que tinha sido há muito tempo atrás, que estava numa situação desesperadora, que não tinha escolha, que tinha saído daquela vida justamente para recomeçar, que tinha se mudado para nosso bairro para fugir daquele passado, que me amava mais que tudo, que nunca teve coragem de contar porque tinha medo de me perder. Eu ouvi tudo aquilo como se estivesse debaixo d'água. Cada palavra dela fazia sentido racionalmente, mas emocionalmente eu estava despedaçado. Todas aquelas noites incríveis que tivemos juntos se transformaram em algo sujo na minha cabeça. Aquela desenvoltura que tanto me fascinava agora tinha uma origem que eu não conseguia aceitar. Pensava em quantos homens tinha estado com ela daquele jeito. Pensava em Marcelo, meu próprio amigo, tendo tocado minha esposa, tendo pago por isso. A imagem me deixava fisicamente enjoado. E o pior era a humilhação. Meus amigos sabiam, Marcelo sabia e provavelmente outros também. Quantas vezes tinham se encontrado socialmente com Júlia ao meu lado e eles guardando aquele segredo? Quantas piadas foram feitas nas minhas costas? Eu me sentia ridículo, traído, enganado. As semanas seguintes foram um inferno. Júlia chorava, implorava para conversarmos, dizia que eu estava jogando fora anos de um relacionamento verdadeiro por causa de algo que ela tinha feito antes mesmo de me conhecer. E ela tinha razão. Eu sabia que tinha racionalmente. Eu entendia que o passado dela era passado dela, que eu não tinha direito de julgá-la por escolhas feitas em circunstâncias que eu desconhecia completamente. Mas o coração não funciona com a lógica. Cada vez que eu olhava para ela, via uma estranha. Cada vez que me lembrava de nossos momentos íntimos, sentia uma mistura confusa de desejo, raiva e nojo. Não dela exatamente, mas da situação toda. Não conseguia mais tocá-la sem que minha mente vagasse para lugares escuros. Comecei a dormir no quarto de hóspedes, evitava entrar em casa quando ela estava. Meus amigos tentavam conversar comigo, alguns diziam para eu superar aquilo, outros alimentando minha raiva com comentários sobre honra e respeito próprio. Rodrigo foi o único que foi direto comigo, dizendo que eu estava sendo um grande idiota, que Júlia era uma mulher incrível, que claramente me amava e que se eu deixasse ir por causa de um passado que ela não podia mudar, eu me arrependeria para sempre. Mas o ego masculino é uma coisa frágil e estúpida. A ideia de que minha esposa tinha se deitado com centenas de homens, de que tinha feito daquilo uma profissão, de que um dos meus próprios amigos estava nessa lista,
me corroía por dentro. Sentia que toda a cidade devia saber que toda vez que saíamos juntos, as pessoas cochichavam, apontavam, riam de mim. Numa noite particularmente difícil, após uma tentativa frustrada de Júlia de me fazer conversar, eu finalmente explodi. Disse tudo que estava entalado na garganta, que não conseguia olhar para ela da mesma forma, que cada vez que me tocava eu pensava em todos os outros, que não importava quanto eu tentasse, não conseguia separar a mulher que eu amava da profissão que ela tinha tido. Então pedi para ela sair de casa. Não foi um pedido cruel, apesar de tudo. Foi um reconhecimento derrotado de que eu não estava conseguindo lidar com aquilo, que não era justo com nenhum de nós continuar naquela situação. Júlia não discutiu, apenas concordou, as lágrimas descendo silenciosamente para o rosto, e começou a fazer as malas. Ela saiu 3 dias depois. Abraçou-me na porta, sussurrou que me amava e que sempre me amaria, e entrou no carro. Fiquei na varanda vendo-a dirigir para longe, e mesmo naquele momento, com todo o orgulho ferido e a raiva ainda latejando, uma parte de mim gritava que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Os meses seguintes foram vazios. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, a cama era fria, o café da manhã era solitário. Tentei sair com outras mulheres, mas não funcionava. Tudo parecia superficial e sem sentido. Meus amigos comentavam que eu parecia apático, distante. O trabalho sofria porque eu não conseguia me concentrar. E então, quase 6 meses depois de Júlia ter saído, comecei a sentir os sintomas. Primeiro foi um cansaço inexplicável, depois vieram as dores no corpo, a febre que não passava, a fraqueza progressiva. Ignorei por semanas com aquela teimosia masculina típica, até que desmaiei no trabalho e fui levado às pressas para o hospital. Os médicos fizeram uma bateria de exames, falaram em várias possibilidades, todas assustadoras. Internaram-me para a investigação. Os dias no hospital se arrastaram em uma névoa de medicamentos e preocupação. Rodrigo visitava sempre que podia, assim como os outros amigos, mas eu não me sentia profundamente sozinho. Foi numa terça-feira, durante o café da manhã, insosso do hospital, que a enfermeira entrou no quarto e disse que eu tinha uma visita. Esperava Rodrigo ou talvez minha irmã, que morava em outra cidade. Não esperava a Júlia. Ela estava na porta com uma sacola na mão e uma expressão de preocupação tão genuína que quase me fez chorar. Aproximou-se da cama, pousou a sacola na mesinha, tinha frutas, revistas, um livro que ela sabia que eu queria ler, não disse nada sobre o passado, sobre nossa separação, sobre tudo que tinha acontecido. Apenas perguntou como eu estava me sentindo e se eu precisava de alguma coisa. Nos dias seguintes, Júlia voltou todos os dias. Às vezes ficava horas, às vezes apenas meia hora, mas sempre aparecia. Conversava comigo sobre coisas banais, me contava sobre o bairro, evitava qualquer assunto pesado. Quando recebi o diagnóstico, uma infecção grave que exigiria meses de tratamento e recuperação. Foi ela quem segurou minha mão enquanto eu processava as notícias. Quando tive alta, ainda fraco e precisando de cuidados constantes, foi Júlia quem me levou para casa, minha casa que tinha sido nossa casa. Ela perguntou se eu queria que ela ficasse alguns dias, só até eu me estabilizar, e eu concordei porque não tinha forças para ficar sozinho, e porque honestamente eu queria que ela ficasse. Júlia cuidou de mim com uma dedicação que me quebrou. Preparava minhas refeições, administrava meus remédios nos horários certos, me ajudava quando eu estava fraco demais para fazer as coisas sozinho. Nas noites em que a febre voltava e eu delirava, era a voz dela que me acalmava, a mão dela que segurava a minha.
E lentamente, naquelas semanas de melhora, algo mudou dentro de mim. Comecei a vê-la novamente. Não a garota de programa que minha mente tinha construído, mas a Júlia, a mulher que tinha escolhido ficar ao meu lado, mesmo depois de eu tê-la expulsado de casa. A mulher que não guardava rancor, apesar de toda a dor que eu tinha causado. A mulher que me amava não pelo que eu representava ou pelo que eu podia oferecer, mas simplesmente porque me amava. Percebi a estupidez colossal de que eu tinha feito. Tinha jogado fora anos de um relacionamento genuíno, de companheirismo, de amor verdadeiro, por causa de um passado que ela não podia mudar. Tinha deixado meu ego frágil e minhas inseguranças destruírem a melhor coisa que tinha acontecido comigo em todos esses anos. Júlia nunca tinha me enganado sobre quem ela era no presente. Sempre foi uma esposa dedicada, uma companheira leal, uma mulher que sempre me respeitava e me apoiava. O fato de ter tido uma vida diferente antes de me conhecer não mudava nada disso. Não mudava os anos que passamos juntos, as risadas que compartilhamos, os sonhos que construímos e, o mais importante, percebi que o amor verdadeiro, aquele tipo de amor que realmente importa, não se importa com o passado, importa-se com quem a pessoa é, com como ela te trata, com a vida que vocês constroem juntos. O passado de Júlia tinha sido difícil. Ela tinha feito o que precisou fazer para sobreviver em circunstâncias que eu nunca poderia compreender completamente. Julgá-la por isso não era apenas cruel, mas também era injusto. Numa noite, cerca de um mês depois de ela ter voltado, eu estava na cama ainda me recuperando quando Júlia entrou no quarto para verificar se eu precisava de algo antes de dormir. Ela tinha ficado no quarto de hóspedes todo aquele tempo, respeitando meu espaço, nunca presumindo nada. Segurei a mão dela quando ela se virou para sair. Pedi para ela se sentar e então, pela primeira vez, desde aquela noite terrível, meses atrás, eu realmente falei com ela. Não para acusá-la ou para culpá-la, mas para me desculpar. Pedi desculpas por ter reagido daquela forma, por ter deixado meu orgulho e minhas inseguranças serem mais importantes que o nosso amor, por ter sido incapaz de ver além do passado dela e focar no presente que compartilhávamos, por ter causado tanta dor a alguém que só me deu amor. Júlia chorou, eu também chorei, e naquele momento fragilizado pela doença, mas finalmente forte o suficiente para enxergar o que realmente importava, eu pedi para ela voltar para casa, para voltar para mim. Ela ficou. Hoje, quase um ano depois, estamos juntos novamente. Não foi um caminho fácil, tive que trabalhar duro em minhas próprias inseguranças. Tive que aprender a separar a mulher que eu amo das projeções e fantasias que eu tinha criado. Tivemos que reconstruir a confiança, reaprender a ser vulneráveis um com o outro, mas valeu a pena cada momento difícil, porque eu aprendi quase tarde demais que o passado de alguém é apenas isso, o passado. O que define um relacionamento, o que define uma pessoa é quem ela realmente escolhe ser no presente, como ela trata as pessoas que ama, como ela se levanta depois de cair. Júlia teve um passado difícil, fez escolhas que eu nunca teria que fazer, sobreviveu em circunstâncias que eu nunca tive que enfrentar, mas aquele passado não define quem ela é hoje. Hoje ela é minha esposa, minha companheira, a mulher que ficou ao meu lado quando eu mais precisava, mesmo depois de eu ter virado as costas para ela. Ainda encontro Marcelo ocasionalmente, a amizade nunca mais foi a mesma, algumas pontes, quanto queimadas, não querem ser completamente reconstruídas, mas aprendi a deixar aquilo ir também.
O que aconteceu entre ele e Júlia foi antes de mim, em um contexto completamente diferente, e não tem nada a ver com o nosso casamento. As pessoas do bairro às vezes olham, às vezes comentam, mas aprendi que a opinião dos outros importa muito menos do que eu pensava. O que importa é o que acontece dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro do meu coração. Júlia e eu estamos felizes, realmente felizes. E se tem uma lição que tirei de tudo isso, é que o amor verdadeiro não se assusta com o passado. O amor verdadeiro olha para a pessoa à sua frente, vê todas as suas cicatrizes e imperfeições, conhece toda a sua história e ainda assim escolhe ficar. Escolhe construir algo novo, algo bonito, algo real. Quase perdi isso por orgulho e insegurança. Quase joguei fora a mulher da minha vida porque não conseguia ver além das minhas próprias limitações. Agradeço todos os dias por ter recebido uma segunda chance, por ter sido forçado pelas circunstâncias a enxergar o que realmente importava. Hoje, quando acordo ao lado de Júlia, quando vejo o café já pronto na cozinha, quando ela sorri para mim daquele jeito que só ela sabe, eu entendo que encontrei algo raro e precioso. Encontrei uma mulher que me ama incondicionalmente e que me perdoou quando eu não merecia perdão, que ficou quando seria mais fácil ir embora. E entendo, finalmente, que o passado é só isso, passado. O que construímos juntos, a vida que compartilhamos, o amor que sentimos um pelo outro, isso sim é real, isso sim importa, e isso ninguém pode tirar de nós. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, chegamos ao fim de mais um relato. Gostaria de perguntar a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história, da história desse homem? Vocês acham que a Júlia poderia sim, logo no começo do relacionamento, ter falado sobre o passado dela para ele, para que ele tivesse consciência do que ele estava se metendo? Ou não? Vocês acham que ela não precisava, que era direito dela esconder o passado? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês e me digam, vocês perdoariam ela assim como ele fez? Na verdade, não perdoar, né? Mas aceitar ela pelo passado que ela tinha. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também. Então é isso, eu agradeço muito a companhia de vocês. Assistam os outros vídeos, se você ainda não for inscrito, já se inscreve. Curte esse vídeo para me ajudar a enganjar o meu vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.